Quem não gosta de assistir filmes? Bom, pensando nisso, hoje eu vim aqui trazer 5 filmes que foram acusados de ser um plágio. Mas vale a pena lembrar que é apenas curiosidades, eu não estou criticando esses filmes. Dito isso, então vamos pro vídeo. Rei Leão foi acusado de ser um plágio de Kimba, o Leão Branco. Este caso, na verdade, se trata de um rumor. É verdade que existem muitas, mas muitas semelhanças entre ambas produções, mas não há qualquer evidência comprovada de que realmente houve um plágio entre as duas produções. Kimba é um verdadeiro clássico no Japão, foi lançado como mangá na década de 50. Criação de Osamu Tezuka, e se tornou popular em 1965, quando se tornou um anime pelo estúdio Mushi. A história gira em torno de um leão branco que quer libertar os animais do medo dos homens. O Rei Leão foi lançado em 1994 pela Disney. Entre as semelhanças estão alguns personagens, como Daniel, que lembra muito, mas lembra muito Rafiki, e o vilão Bobo, que também é bastante parecido com Scar. Realmente há muitas, mas muitas semelhanças entre os dois filmes. E também os Simpsons, ele faz referência a este plágio no desenho, aonde o pai de Simba aparece e fala: "Você tem que vingar minha morte, Kimba". Depois ele conserta e fala Simba, fazendo referência clara a este plágio. Debes vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. Procurando Nemo foi acusado de ser um plágio de Pierre Hotlet por São Clau. A Pixar não teve muita dificuldade para vencer este processo na justiça. Assim que Procurando Nemo foi lançado em 2003, o escritor francês Franck Le Calvez entrou com uma ação contra o estúdio. O motivo bom, segundo ele, o filme era um plágio do seu livro Pierre Hotlet por São Clau, que conta a história de um peixe palhaço que vive no mar. Só isso mesmo, as semelhanças acabam por aqui. Não havia motivo nenhum para que o filme fosse considerado uma cópia. Curiosamente, depois que este filme foi parar na justiça, as vendas dos livros aumentaram muito. Toy Story 3, uma das animações com maior carga dramática que já vimos no cinema, também não possui lá uma história assim tão nova. O conto dos brinquedos que são jogados fora e resolvem encontrar de novo o modo de voltar para seu antigo dono já havia sido contado em A Torradeira Valente, uma animação da Disney lançada em 1987, que contava exatamente a mesma história, só que contava com eletrodoméstico ao invés de brinquedos. Tudo bem, não dá pra dizer que Toy Story é um plágio, mas já que a história original da Torradeira também era do estúdio Disney. Anos depois, o diretor do filme A Torradeira Valente foi o fundador da Pixar, John, que é o diretor também de Toy Story 3. Bom, mas se você assistir A Torradeira Valente, vocês vão ver bastante, mas bastante semelhanças entre os dois filmes. Além de 1979, o primeiro grande sucesso de Scott não só alavancou a carreira do diretor, como também mudou totalmente o gênero de ficção científica no cinema. Mas ao contrário do que podemos pensar, a história de um grupo de astronautas que são caçados um a um por uma criatura de alienígena que invadiu a estação espacial onde eles estão não é algo muito inovador. Na verdade, não é nada inovador. O roteiro é praticamente igual ao roteiro do filme Ameaça do Outro Mundo, lançado em 1958 por Edward. O filme conta a história do primeiro grupo de astronautas a chegarem em Marte, onde são atacados por uma criatura alienígena que consegue invadir a nave que os levariam de volta para a Terra. O filme de Scott não só tem o roteiro parecido, como até cenas inteiras que foram filmadas do mesmo modo que o filme Ameaça do Outro Mundo, de 1958, incluindo a cena final, que é praticamente igual. Como o filme original havia sido inspirado por um monte de outros filmes mais antigos de ficção científica, a produtora resolveu não entrar com processo contra Scott, mas pegou muito mal, porque o filme Alien é praticamente uma cópia de Ameaça de Outro Mundo.
Velozes e Furiosos de 2001, a franquia de corrida de carros com Vin Diesel acabou se tornando um dos maiores sucessos da história do cinema, mas isso não é necessariamente tem a ver com sua narrativa, afinal a história de um policial que se infiltra no crime organizado seduzindo a irmã do chefão da quadrilha e acaba se apaixonando pela mocinha, criando uma amizade com os ladrões e acaba também entrando na quadrilha, já havia sido contada pelo menos uma década antes da estreia do primeiro filme de Velozes e Furiosos. Vocês podem não se recordar, mas Velozes e Furiosos tem o mesmo enredo de Caçadores de Emoções, praticamente o mesmo roteiro de Caçadores de Emoções, o filme que foi lançado em 1991, que acabou se tornando um clássico da sessão da tarde. Só que em vez de Paul Walker era Reeves, e em vez de Vin Diesel era Patrick, também em vez de carros era Pranche, mas o roteiro são praticamente o mesmo. Bom pessoal, se vocês assistirem todos esses filmes que eu citei, vocês vão ver que ele tem um roteiro praticamente iguais. Bom, isso não é uma crítica, é apenas curiosidade. Aqui eu mostrei 5 filmes que foram acusados de plágio. Então deixa seu like e se inscrevam no canal. Valeu!